Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de setembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Quando iam a caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9, 57 a 58. Meta do mês: desenvolver a reparação e combater a omissão. Contudo, não basta o simples remorso pelo mal, é necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas em que pode, sempre por sua vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: reconcilia-te com o teu próximo, reparando quaisquer atitudes injustas que praticaste. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar-se. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante nos colocarmos diante de Ti e rogar por todos aqueles que são desafetos nossos, para que possamos trabalhar no nosso íntimo a necessidade da reconciliação, da reparação. E consigamos, Jesus, fazer amigos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia de iniciarmos o tratamento espiritual. É o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita, às 8 horas da noite. A nossa casa espírita está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se já tentou suicídio, se você está envolto nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, da comida, se você anda nervoso, irritado, brigas constantes no ambiente de trabalho, no ambiente do seu lar, brigando com a esposa, com o esposo, brigas constantes entre os filhos, se você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, se você tem aquela doença que não cura constantemente, vai nos médicos, fazem exames e não dá nada, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Olha, é uma grande oportunidade que você tem. A gente sempre deixa para tomar as decisões mais importantes na segunda-feira. Que tal você começar hoje o tratamento? Nós estamos a postos a partir das 8 horas da noite em nossa casa espírita para te atender. E caso durante o dia você precise de ajuda, entre em contato conosco pelo WhatsApp mencionado anteriormente, mas que vou repeti-lo: 66 984 66 7110. Ou entre em contato também com o número 188, que vai te ajudar bastante, tá bom? Meus amigos,
Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós hoje vamos estudar a mensagem de 176. Não existe essa numeração na obra, caso você vai lê-la, né? É por ordem sequencial que eu estou fazendo a gravação, então hoje já faz 176 dias que nós estamos estudando essa obra. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Diante do Mestre, aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes e, claramente, não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1963, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 135. Meus amigos, é importante a gente avaliar esta mensagem e percebermos se de fato nós estamos sendo
amigos do Cristo. Porque o Cristo, ele disse no Evangelho que para ser amigo dele, temos que fazer o que ele pediu, que ele mandou que fizéssemos. Então, é muito importante a gente repensar nossas práticas, avaliar nossas condutas, avaliar nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para ver se estamos em consonância com os pensamentos do Cristo. Então, a gente precisa ler novamente os evangelhos, se a gente não recorda, para que a gente possa, de fato, procurar modificar-nos, centrando sempre a nossa prática de acordo com Cristo. Porque, às vezes, como diz o próprio Emmanuel, nós ficamos fazendo muitas coisas, discursos sobre Jesus, escrevemos livros sobre Jesus, mas nem sempre nós vivemos aquilo que estamos, por exemplo, escrevendo ou falando do Cristo. Ficamos mais no discurso, na teoria, e esquecemos de viver Jesus. E como que a gente vive Jesus? Esforçando-nos para ser bom, evitando a maledicência, evitando intrigas. Às vezes nós, na casa espírita, a gente sempre fala da casa espírita porque nós estamos na casa espírita, né? Mas aí pode se aplicar a qualquer denominação ou grupo religioso, ou qualquer outro grupo filosófico que tem desejo de fazer o bem. Então é muito importante a gente evitar aqueles fofoquinhas de corredor, os tais fuxicos, né? Falando do presidente, falando do médio tal, do evangelizador tal, do trabalhador que faz isso, faz aquilo. Então, a gente evitar esses tipos de conversas, porque essas conversas causam um caos fluídico no ambiente. E na maioria das vezes, meus amigos, os desajustes que acontecem na casa espírita, durante a evangelização, durante os trabalhos mediúnicos, durante as reuniões da casa espírita, está relacionado ao desequilíbrio causado por nós. A gente quer sempre terceirizar a culpa. São os espíritos que vieram aqui e fizeram isso. Não. Se os espíritos adentraram ao recinto é por causa de nossa invigilância, quando eles adentram para causar transtornos. Aí eles vão atacar quem? Os mais vulneráveis. Pode ser o trabalhador menos atencioso, o trabalhador que não tem uma preocupação do cuidado, da vibração magnética, um trabalhador magoado, ressentido. Ele abre essa, esse canal de desequilíbrio para dentro da equipe. E como nós estamos em processos de aprendizado, então isso temos que construir constantemente esse equilíbrio. Porque os sentimentos negativos, os sentimentos equivocados que nós vamos alimentando, a gente vai provocando esse desequilíbrio no ambiente. E aí vem os pensamentos e até as atitudes. Por isso que é muito importante a gente ter esse cuidado. E nós que participamos dos processos de dirigência, de direção da casa espírita, principalmente nós temos que ter um cuidado maior desse equilíbrio, para que a gente possa, de fato, criar esse ambiente, um ambiente do Cristo, para que as crianças, os jovens, as mães, os pais, e muitas outras pessoas que frequentam aquele ambiente
possam receber as vibrações de amor. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se muito amardes. Então, cuidado nas falas. Às vezes a gente fica ressentido com um trabalhador, com um companheiro, e a gente não mede as palavras, aí a gente agride no tom de palavra, a gente não sabe conversar, e isso tudo vai provocando distúrbios. Nós sabemos que nós vivemos em grupos de pessoas totalmente diferentes, culturas diferentes, pensamentos e de vários tipos de conhecimentos. Então, nós temos que também pensar as palavras antes de falar, para não causar mágoas, não causar ressentimentos. Então, temos que trabalhar isso. Ah, mas eu sou eu tenho que ficar. Não, não é questão que você tem que se anular, mas é o cuidado que você tem que ter por estar à frente do trabalho, seja de dirigente, seja de médium, seja de evangelizador, seja de qual função dentro da casa espírita. Cuidado de abordar os assuntos, de conversar, porque, meus amigos, já presenciei muitas reuniões que desequilibram, e às vezes por falas impróprias, que a gente poderia ter usado um outro sinônimo para poder não constranger a pessoa, às vezes pública ou particularmente. Então a gente tem que trabalhar isso. E isso é viver sendo amigo de Jesus, sendo amigo do Cristo, fazer o que Jesus pediu que fizéssemos, que é amar. Ele não quer milagres, ele não quer coisas tremendas acontecendo na casa espírita. Ele quer o amor, quer a compaixão, a misericórdia. E nós temos que nos esforçar. Aquele que sabe mais, que conhece mais, tem mais compromisso de fazer melhor e de atender melhor, de apaziguar melhor. Então, cabe a cada um de nós apacentar. Porque se a gente for trabalhar sempre do nosso ponto de vista, nós vamos ter problemas. Por isso que a Mãe Zeferina, em uma de suas comunicações, quando a gente participa das reuniões nacionais no movimento, que acontecem na Páscoa e acontecem em novembro, essas reuniões. Então, em uma delas, Mãe Zeferina diz assim: Fio, não fique inventando. As atividades estão descritas nos manuais. Então é só seguir. Então a gente tem muita dificuldade de ler, a gente tem dificuldade de estudar para entender o que nós estamos fazendo, o que é aquela atividade. Então a gente tem que estudar. E não fazer da casa espírita ou das atividades espíritas, por exemplo, um bico. Porque às vezes quando a gente faz como um bico, a gente não prepara, a gente não organiza, a gente não faz aquela atividade produzir o fruto tão esperado no final. Então nós temos que ter esse embasamento também. Temos os compromissos sociais, os compromissos do dia a dia do trabalho, mas é a nossa parte espiritual também, nós temos que buscar esse equilíbrio, esse consolo. E o grupo que nós temos é o grupo que a gente está, né? A gente não vai ter, eu quero que aqui tenha santos. Não vai ter santo na casa espírita. Mas a gente vai ter pessoas ali empenhadas em ser boas. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. Porque se a gente for olhar no dirigente, se a gente for olhar na diretoria, nos membros da diretoria ou nos médios, para ver se eles são bons ou maus, ou como que eles conduzem, se a gente for pensar dessa maneira, e aí a gente acaba se afastando por causa da pessoa. Mas a gente não pode pensar assim, porque nós não pode
O que nós não podemos fazer é nos afastar do Cristo, porque aquela pessoa, ela está em processo de ajuste também, assim como eu. Cada um de nós está em processo de reajuste. Por isso devemos nos abraçar, nos apacentar. Esse é o compromisso. A parar as arestas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a parar as arestas para que o Evangelho apareça. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, colocamos em tuas mãos a nossa casa espírita, cada um dos trabalhadores, desde aqueles que a utilizam na preparação da sopa, nos cortes de legumes, todos aqueles que participam nas oficinas, aqueles que participam na evangelização, os médiuns, a diretoria da casa espírita. Que o Senhor abençoe, Jesus, cada um de nós e que consigamos nos modificar. E olhe também, Jesus, por todas as outras casas espíritas, por todos os trabalhadores, para que todos nós possamos buscar no teu Evangelho o norte da nossa vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.